Dia 23 de abril de 2016 marca o 4º centenário da morte de William Shakespeare, o mais influente poeta e dramaturgo do mundo. E para celebrar a memória dele, eu decidi trazer para vocês nesse vídeo a resenha daquela que é considerada a primeira peça escrita por ele, A Megera Domada. A Megera Domada, na verdade, começa contando a história de Sly, que é um bêbado que vira alvo de uma brincadeira de um grupo de aristocratas. Ele é pego desmaiado dentro de uma taberna e levado para uma mansão onde, após acordar, esse grupo leva ele a crer que ele, na verdade, é rico e não pobre, e que toda a história dele no passado dele de pobreza, na verdade, tinha sido um grande pesadelo que ele passou ao longo de 15 anos em que ele ficou dormindo e alucinando. Então, para celebrar esse retorno à sanidade dele, um grupo de teatro entra e encena uma peça, que é justamente a história de Catarina, que a gente conhece como a história de A Megera Domada. Catarina é uma mulher de língua ferina que é completamente avessa ao estilo das mulheres do tempo dela. Ela não quer se casar, ela não pretende ter um homem na vida dela, e isso deixa a irmã dela completamente desesperada, porque, ao contrário da Catarina, a Bianca é uma jovem muito doce, muito meiga. E o pai delas, o Batista, ele impôs uma regra que a Bianca somente vai poder casar depois que Catarina case, porque a Catarina é a irmã mais velha. Então, dois pretendentes da Bianca resolvem fazer um pacto para poder conseguir um marido para Catarina e poderem se livrar da megera. É aí que surge Petrúquio, um nobre grosseirão que está disposto a tudo para poder conseguir o dote da Catarina, mesmo que para isso ele tenha que domar a megera. A Megera Domada foi escrita pelo Shakespeare em torno de 1593. E, na verdade, a história é uma adaptação de histórias ancestrais de tradição oral. E o que me chamou muita atenção nessa obra é que ele abre pra gente a oportunidade de conhecer um pouco dos costumes daquela época, da época em que a peça foi escrita. Por ser uma peça, o texto é basicamente composto de diálogos dos personagens, sem muita descrição. Então, se você é aquele tipo de leitor que gosta muito de descrição, de aparência do personagem, você vai ter uma pequena dificuldade de aceitar a proposta original. Afinal de contas, as únicas descrições que vocês encontram no texto, na verdade, são as descrições de cena que aparecem em cada um dos atos. Porque texto é texto de diálogo corrido, é um diálogo atrás do outro. Não há descrição do personagem, física, a cor do cabelo, nada disso. A peça ela tem como temas principais a guerra dos sexos, o casamento, claro, e também as conquistas amorosas, que são temas bastante corriqueiros em outras obras do Shakespeare. Mas o que diferencia a Megera Domada desses outros trabalhos dele é que, nesse em especial, Shakespeare dedicou um tempo para poder mostrar o que acontece depois do casamento. Porque normalmente em outros trabalhos dele, o ato final, o que finaliza a história, é o casamento. E em A Megera Domada não, ele permitiu que o espectador tivesse um conhecimento, acompanhasse também a vida do Petrúquio e da Catarina depois de casados. Um ponto que eu quero muito desmistificar nesse vídeo, mas sem entrar em muitos detalhes para vocês que ainda não leram o livro, é sobre o discurso da Catarina no final da peça, que é muito debatido, é considerado por muitas pessoas como um discurso machista, completamente avesso, claro, numa análise uma análise mais fria, realmente um texto muito avesso aos princípios feministas. Pessoalmente eu acho que essa visão é um pouco limitada, porque para você conseguir entender bem esse discurso, eu acho que você precisa, antes de mais nada, interpretar todo o contexto e toda a peça. O primeiro elemento que eu acho que deve ser analisado, o mais importante, inclusive, para você poder chegar a essa conclusão, é a motivação do Petrúquio para se casar com a Catarina. Se você utilizar esse elemento e comparar com o texto que ela declama no final da peça, você consegue perceber com muita facilidade que o Shakespeare está utilizando ali uma coisa que é muito comum em todas as obras dele, que é a ironia. E, na minha opinião, tentando, assim, muito difícil não entrar no cerne da questão, mas, na minha opinião, a Catarina estava sendo muito irônica sobre tudo que ela viveu com o Petrúquio, desde o momento do casamento dela até aquele ponto da história.
E o que corrobora mais ainda essa minha teoria, a teoria também de outras pessoas a respeito desse discurso final ser uma ironia, é que naquele ano, na época em que a peça foi escrita por Shakespeare, quem estava no poder era a Rainha Elizabeth, que por acaso era uma fã do trabalho do Shakespeare, ela acompanhava as peças dele. E uma coisa interessante sobre a Rainha Elizabeth, para quem não conhece a história, é que ela era uma mulher que nunca se casou e nunca teve filhos. Então, eu penso que assim, juntando esses elementos, fica muito claro a visão do Shakespeare de ter inserido nesse texto da Catarina no final da peça uma crítica direta à visão da sociedade de que a mulher perfeita, a mulher para se casar, a mulher perfeita é aquela que é submissa e aquela que aceita todos os mandos dos maridos. Eu acho que existe realmente falta um pouco de interpretação desse discurso para poder chegar a esse entendimento. Uma coisa muito curiosa que eu notei quando eu estava terminando de ler A Megera Domada foi a questão do Sly, que aparece no prólogo da peça, mas que a história dele não é retomada no final no final da peça, pelo texto do Shakespeare. E eu resolvi dar uma pesquisada para poder saber por que isso acontecia. Eu descobri que, segundo apontam alguns estudiosos, existem registros de que havia uma continuidade da história do Sly depois da encenação, né, da peça dentro da peça, que é a história da Megera Domada. Mas com o passar dos anos esse trecho foi extraído da peça e acabou se perdendo. Então não tem essa continuidade no texto que hoje em dia a gente tem conhecimento, mas originalmente existia a continuidade da história do Sly. A Megera Domada foi inúmeras vezes adaptada tanto para TV quanto para o cinema, para televisão. E no cinema, acho que a versão mais conhecida é a de 1967, que foi estrelada pela Elizabeth Taylor como Catarina e o Richard Burton como Petrúquio. E também tem uma versão mais moderna, que foi produzida em 1999, se tornou bastante popular entre o público adolescente naquela época, que foi o filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você, estrelado pela Julie Stiles e pelo Heath Ledger. Aqui no Brasil, a gente teve 3 adaptações de A Megera Domada para televisão, mas eu acho que todo mundo conhece, a mais famosa com certeza é a de 2001, da Rede Globo, a novela O Cravo e a Rosa, onde a Catarina é interpretada pela Adriana Esteves e o Petrúquio interpretado pelo Eduardo Moscovis. Então não deixem de ler A Megera Domada, de William Shakespeare, que eu garanto para vocês uma leitura divertidíssima, leve, não é de difícil compreensão, e vale a pena pelos diálogos agressivos dos personagens, você se diverte muito, ao mesmo tempo em que você é cativado pelo romance dos dois. É um romance que até hoje influencia tantas outras produções, porque sempre que você está diante de uma história onde a gente tem um casal que passa um bom tempo brigando e no final acaba se apaixonando, pode ter certeza que a influência veio daqui, A Megera Domada, de William Shakespeare. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de dar um curtir e também de se inscrever aqui no canal, tá bom? Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.